Chegamos ao terceiro período da história do cristianismo e esse período é chamado de período imperial ou era imperial ou período da Igreja Imperial. Esse período vai do ano 313 até o ano 476. Passemos então a considerar alguns pontos relevantes neste período. O primeiro deles, o mais famoso talvez desse período, é exatamente o Edito de Constantino, que foi um edito de tolerância emitido em 313 pelo imperador Constantino, e esse edito real, imperial, ele acabou, pôs fim a toda a perseguição sofrida pela igreja. Se no período anterior a igreja havia sido veementemente perseguida, ela agora estava livre de perseguição por causa deste edito de Constantino. Isto ocorreu em 313. E neste caso, não somente os cristãos ficaram livres da perseguição por causa desse edito, como também o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Então isso aparentemente foi uma bênção para a igreja. Mas o que aconteceu? Nesta popularização do cristianismo no Império, ou seja, a transformação do cristianismo no Império, na religião oficial do Império Romano, fez com que muitas pessoas não convertidas entrassem dentro da igreja. Eles viraram aquilo que os manuais chamam de supostos cristãos ou falsos cristãos. Então, por uma questão de agradar ao império, muitos se tornaram cristãos, mas esse tornar-se cristão não foi fruto de uma conversão genuína no coração, de modo que muitas pessoas, muitos ímpios, muitas pessoas não convertidas, elas entraram dentro da igreja por uma questão mesmo de comodidade, porque a religião cristã se tornara então a religião oficial do Império Romano. E isto trouxe vários problemas para a igreja. Um deles foi exatamente o surgimento de várias controvérsias teológicas de pessoas que estavam trazendo heresias para dentro da igreja. E essas controvérsias, elas se dividem em vários grupos. Nós vamos considerar aqui alguns desses grupos. Primeiro, as controvérsias trinitárias. As controvérsias trinitárias dizem respeito exatamente, como o próprio nome diz, à Trindade, ok? E a ideia seria, a Bíblia e a ortodoxia cristã defende que há um só Deus, e esse Deus, ele se manifesta em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. De modo que nós não temos aqui três deuses, nós temos um único Deus composto de três pessoas distintas. É isto que a Bíblia ensina e é isto que a ortodoxia cristã afirma. O problema é que, nas controvérsias trinitárias, muitos grupos de pessoas estavam pondo em xeque esta compreensão ortodoxa da Trindade. Um desses grupos é exatamente o sabelianismo, ou os sabelianos. Os sabelianos defendem que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são três modalidades de aparição de Deus. E isto vai contra o que as Escrituras ensinam, porque as Escrituras ensinam que a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo são pessoas distintas. Surgiu também nesta altura o arianismo. O arianismo, que era exatamente a tese ou a ideia defendida por um presbítero da igreja chamado Ário e que se popularizou, inclusive hoje, em pleno século XXI, nós ainda encontramos grupos arianos ou arianistas em termos teológicos que defendem exatamente isto que Ário defendia. O que é que Ário defendia? Ário defendia que Deus, o Pai, é o único ingênito, o único que não foi criado, e tudo mais é criação, inclusive o Cristo. E, portanto, Cristo não é Deus. Cristo, ele é uma criatura do ponto de vista diário. Cristo é, no máximo, um Deus com letra minúscula e está acima de toda a criação, mas esse Cristo, ele é inferior a Deus, ou seja, ele não é Deus. E o Espírito Santo, eu não coloquei aqui, de um ponto de vista diário, o Espírito Santo também não possui divindade.
Então, do ponto de vista diário, o único que possui divindade é Deus o Pai, Deus o Filho não existe, Deus o Espírito Santo também não existe. O que é que existe? É Deus o Pai, que é Deus, o Cristo, que foi o ser criado e a principal das criaturas, e na versão mais moderna ou contemporânea do arianismo, o Espírito Santo é concebido como uma força impessoal de Deus. Então nós temos aqui exatamente uma controvérsia, ou uma posição controversa, aquela posição ortodoxa que a Bíblia defende e a ortodoxia cristã defende, que Deus é um único Deus, mas que ele é composto de 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E nós temos, portanto, aqui, nós não vamos ler, mas vocês podem conferir em casa, uma série de versículos bíblicos que se contrapõem a estas 2 doutrinas falsas do sabelianismo e do arianismo. Mas também nós tivemos as controvérsias cristológicas. E as controvérsias cristológicas, como o próprio nome diz, dizem respeito exatamente à pessoa de Cristo, que é hoje um dos pontos muito questionado na teologia cristã, né? Como é que Cristo ele poderia ser 100% Deus, 100% homem? Ou seja, como é que ele poderia possuir uma natureza humana plena, uma natureza divina plena, 100% Deus, 100% homem, mas ser uma única pessoa? A doutrina da unipersonalidade de Cristo. E a fé cristã, a fé bíblica e a ortodoxia cristã defendem exatamente isto. O quê? Que Cristo é uma única pessoa composta de 2 naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. Isto é o que a fé cristã defende, é o que a fé bíblica defende. Porém, existiram várias controvérsias cristológicas nesse período da Igreja Imperial. A primeira delas é chamada de ebionismo. O que é que o ebionismo defendia? Que Jesus Cristo é um simples homem, ele foi um simples homem, mas se tornou filho de Deus. Ele não era, ele se tornou filho de Deus quando ele foi batizado. E isto a Bíblia não ensina, porque Cristo é filho de Deus desde toda a eternidade. Depois surgiu o apolinarismo, que negava a humanidade de Cristo, quando a Bíblia diz claramente que Cristo ele é homem. O nestorianismo, que negava a unipersonalidade de Cristo. Cristo, apesar de possuir 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, ele possui uma única personalidade. Essa única personalidade que a Bíblia ensina, Nestório negava. Temos também o eutiquianismo. E o eutiquianismo negava as 2 naturezas de Cristo. Nenhuma nem outra, ele negava as 2 naturezas de Cristo. Também tivemos na época o docentismo, que negava a realidade humana de Jesus e considerava Jesus simplesmente como um fantasma, porque o docentismo, influenciado pelos gnosticismos, o docentismo acreditava que o corpo era mau, a matéria era má e, portanto, era impossível que o Logos de Deus habitasse no corpo e, portanto, considerava Jesus Cristo como sendo um fantasma. Então, são várias as controvérsias cristológicas surgidas nesse período e a igreja teve que lidar com isto, ok? E ao lidar com isto, a igreja refutou todas essas doutrinas baseadas nas Sagradas Escrituras, e nós temos aqui um conjunto de versículos que vocês podem verificar em casa, que refutam diretamente todas essas falsas doutrinas. Houve também neste período da Igreja Imperial alguns concílios, e concílios importantes para a igreja. Por exemplo, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, são, portanto, concílios importantes para a vida da igreja, porque nesses concílios foram decididos assuntos importantes para a continuidade com relação à doutrina, com relação à vida prática, com relação ao modo de vida da igreja. Então foi um período bastante promissor e espero que todos vocês possam considerar esses fatos relevantes neste período da era imperial.